A maioria dos fãs da Fórmula 1 continua extremamente ansioso pela entrada de novas equipes na categoria, mais carros, mais pilotos e, consequentemente, mais disputas. E agora que uma nova equipe quer entrar na Fórmula 1, parece que a FIA quer dar para trás e não quer permitir que essa equipe entre na categoria. Inclusive, é uma das maiores equipes do automobilismo americano. Eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos, e essa questão da entrada de novas equipes da Fórmula 1 já é algo que todo mundo espera há muitos anos na categoria. 20 carros para muitas pessoas é pouco sim para a maior categoria do automobilismo mundial. Muitos achavam que era necessário talvez a entrada de mais algumas equipes para complementar o grid da Fórmula 1 e dessa forma até mesmo permitir que novos pilotos estivessem tendo a oportunidade de entrar na maior categoria do automobilismo mundial. Michael Andretti falou mais sobre isso e, segundo o pai dele, Mario Andretti, ele acabou protocolando um pedido de entrada na maior categoria do automobilismo mundial. A intenção inicial era comprar essa antiga Sauber, atual Alfa Romeo. Inclusive, aparentemente, acabaram fazendo propostas para a Alfa Romeo no ano passado. Mas agora a intenção é outra. É justamente entrar com uma equipe completamente nova na Fórmula 1. Mas a FIA aparentemente já deu uma resposta à altura e aparentemente não está tão interessada assim na entrada da nova equipe na categoria. Mas por que disso? Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e explicar os motivos pelo qual a FIA não quer que entre uma nova equipe na Fórmula 1. E acaba que realmente os motivos não são tão interessantes assim. Mas para você saber tudo sobre isso, é importante que você assista esse vídeo até o final. E além disso, já deixa o seu like para você ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Não esquece, já deixa o joinha, isso ajuda demais a gente. E vamos parar de enrolação e falar mais sobre esse assunto. Aparentemente, a intenção de Michael Andretti é justamente de iniciar ali um projeto de equipe a partir do ano de 2024. Aparentemente, Mario, que é o pai dele, Mario Andretti, falou em seu Twitter que já foi protocolado um pedido à federação, justamente uma solicitação para iniciar as negociações com relação a esse sentido. Michael enviou um pedido à FIA para que uma nova equipe de Fórmula 1 comece em 2024. Sua entrada, Andretti Global, tem os recursos e atende a todos os requisitos. Ele agora está aguardando a resposta da FIA. É claro que todas essas informações estão nas fontes que eu deixei aqui embaixo na descrição, mas acaba que realmente tem alguns empecilhos para que nós possamos chegar a esse acordo ali entre FIA e Michael Andretti, entre as equipes da Fórmula 1 e a Andretti também. Na verdade, para que a Andretti possa entrar na Fórmula 1, tem uma taxa exuberante, bem alta na verdade, para que ela possa pagar e entrar no esporte. 200 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão de reais. É mais até mesmo do que as equipes podem gastar do que o teto orçamentário anual da Fórmula 1. Isso tudo apenas para que a Michael Andretti possa se tornar um sócio da categoria e dessa forma possa ter uma fatia do bolo que a Fórmula 1 dá para cada equipe que participa ali do grid de uma forma geral. Mas Mario Andretti não parou por aí. Na verdade, segundo ele, as negociações já estão avançadas nesse sentido. Aparentemente, inclusive, a equipe, ou melhor dizendo, a possível equipe Andretti da Fórmula 1 para 2024 já tem sim algum tipo de acordo de motores e já estaria iniciando ali a construção de uma sede nos Estados Unidos, onde também faria esses testes dos motores do seu carro. Claro que a Mercedes é uma equipe fora de cogitação, ainda mais quando a gente considera o fato de que ela já fornece motores para o máximo de equipes que ela pode fornecer nesse momento da Fórmula 1. Isso significa basicamente que os únicos fornecedores de motores que a Andretti poderia optar são justamente a Ferrari, Red Bull, ou melhor dizendo, os motores da Honda e também os motores da Renault. São as 3 únicas opções. É importante que muitos vão falar assim
que ainda tem a Volkswagen, que pode entrar na Fórmula 1, mas aparentemente ela só entraria a partir do ano de 2026. A intenção de Michael Andretti é entrar na categoria a partir de 2024. E essa equipe operaria diretamente de Indianápolis, nos Estados Unidos, e também do Reino Unido, tendo basicamente duas sedes ali no mundo todo. E Mario Andretti, que é pai do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Andretti, está bem ansioso e muito otimista com relação a essas negociações para que o seu sobrenome possa entrar na Fórmula 1. Isso não é apenas um capricho ou uma coisa de lista de desejos, isso é a sério. Michael, uma vez que ele se põe a pensar em algo, ele é implacável. No entanto, apesar dessa implacabilidade de Michael Andretti, aparentemente a FIA não tem muito interesse na entrada de novas equipes no grid da Fórmula 1. Na verdade, ela disse que não está em posição de fazer esse tipo de negociação no momento. Isso sem contar com o fato de que outros chefes de equipe também têm falado que, na verdade, 20 carros no grid da Fórmula 1 aparentam ser o suficiente para compor essa categoria. A FIA não está atualmente em posição de considerar ou comentar qualquer expressão de interesse ou inscrição recebida para novas equipes em relação ao Mundial de Fórmula 1. E na verdade, até mesmo o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, acabou falando mais também sobre esse assunto. E segundo ele, 10 carros no grid já é o suficiente. Na verdade, ele acredita que 10 equipes na Fórmula 1 é o suficiente para repartir os lucros de forma igualitária para todas as equipes. Isso significa basicamente que não devemos ter novos pilotos, pelo menos se forem seguir os passos que Toto Wolff tem dito. E isso realmente pode ser um problema, já que a Fórmula 1 já tem saturado os pilotos ali na categoria. Já tem pilotos velhos na Fórmula 1 e que não querem largar o osso, até mesmo porque eles continuam entregando resultados incríveis. E dessa forma, bons pilotos do programa de jovens pilotos de algumas equipes e até mesmo de categorias de base têm deixado de serem aproveitados pela Fórmula 1 e têm evadido para outras categorias do automobilismo. Não é à toa que grandes pilotos brasileiros, que com toda certeza mereceriam estar ali na Fórmula 1, acabaram não conseguindo esse feito por falta de dinheiro ou por falta de vagas na categoria. Situação bem chata, mas que Toto Wolff até mesmo já disse em outras entrevistas que tem uma solução. Seriam 3 carros para cada equipe no grid. Mas não sei se essa solução seria melhor do que a entrada de uma nova equipe na Fórmula 1. E isso sem contar com o fato de que a própria Haas acabou entrando na categoria no ano de 2016, entrando do zero realmente. Mas para isso acabou tendo que ter ali certa revisão, certa inspeção da FIA, para que eles pudessem ter certeza de que a Haas teria sim uma saúde financeira suficiente para suportar no esporte durante um período de longo prazo. E como a gente sabe, ela teve sim estrutura, mas com muita dificuldade, ao ponto de que se não fosse Nikita Mazepin, é muito provável de que a Haas não continuaria na Fórmula 1. Já a equipe Andretti, como nós sabemos, é uma equipe muito rica dos Estados Unidos e uma das maiores do automobilismo mundial, de uma forma geral. Outra questão muito polêmica é que o regulamento da Fórmula 1 diz que hoje em dia é permitido até 13 times na categoria, 26 carros. Hoje em dia nós temos 10 times. Isso significa que talvez estivessem de porta aberta, mas a sustentabilidade das equipes é o critério principal da FIA nesse momento. E talvez não seja tão interessante assim a Andretti entrar por esse motivo. Mas pelo que eu sei, eles não têm muitos problemas com isso. Inclusive, o próprio Mario Andretti falou mais sobre esse assunto. É claro que outras categorias têm sim um financiamento muito mais barato que a Fórmula 1, mas acredito eu que se a Haas teve saúde financeira suficiente, eu acho sim que a Andretti deve ter. E o piloto eles já têm. Romain Grosjean é justamente dessa equipe e poderia sim dar uma mãozinha importantíssima para a Andretti já começar na Fórmula 1 com o pé direito. Já o veículo de informações The Race acabou dizendo que a FIA, ou revelando, apurando, de que a FIA não é contrária à entrada da Andretti. Eles apenas esperam que a Andretti possa comprovar de alguma forma que ela será capaz sim de se manter na categoria. Mas o que você pensa sobre isso tudo?
Você acredita mesmo que a Mercedes, com Toto Wolff, tem poder político suficiente para impedir a entrada de uma nova equipe na Fórmula 1? Você acredita que Andretti poderia mesmo entrar na Fórmula 1 e ser sustentável financeiramente? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Vamos começar falando sobre a Mercedes. Eu acho que eles têm sim grande poder político, principalmente depois do que aconteceu no GP de Abu Dhabi de 2021. Mas não acho que eles têm poder suficiente para impedir a entrada de uma nova equipe. Até porque, como diz Lewis Hamilton, money talks. Então, acredito eu que esse poder eles não têm tão grande assim, mas com toda certeza eles podem influenciar de alguma forma. Já sobre a Andretti ser ou não ser sustentável o suficiente, acredito que ela é sim. É uma das equipes maiores do automobilismo americano, isso se não for a maior, e isso sem contar com as outras categorias em que ela já faz parte. Acredito que sustentabilidade talvez não seja um grande problema, ainda mais considerando que Romain Grosjean provavelmente continuaria pilotando para ela na Fórmula 1. Seria um piloto a menos para se preocupar com a entrada ali na categoria. Mas como eu já disse, a sua opinião pode ser diferente da minha, inclusive já comenta aqui embaixo se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe essa notícia. Não esquece, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!